As diversas questões envolvendo o cotidiano da comunidade escolar também entram muitos tipos de transtornos, como dislexia, descalculia, desortografia e tantas outras desordens, entre aspas, que os pais desconhecem, as famílias, os responsáveis e também os educadores e professores. Por isso, a qualificação, a capacitação constante, frequente é sempre importante. Esse é dos temas, mais um dos temas que farão parte da programação do Brain Connection. A nona edição acontece neste ano, lá em Recife, a partir do dia 29 de outubro. E terá também o Brain Connection estendido. É uma programação completamente online, para quem estiver distante e não puder estar presencial lá em Recife, com um dia inteiro com mais de 50 palestras, todas elas ao vivo. E a gente vai conversar agora, sim, agora, com Inês De Luca, que é especialista na área de dislexia, mas ela vai falar especificamente sobre ansiedade e depressão envolvendo a questão da dislexia. E você quer saber mais? Inês começa contando para a gente quais são os principais tópicos da palestra dela. E a gente vai falar um pouquinho no Brain Connection sobre a ansiedade, sobre a angústia da família, principalmente nesse processo, porque muitas vezes a criança não tem muita noção de que ela tem uma dificuldade, não é? Então ela começa a perceber que não está indo tão bem e tal, mas ela não presencia de todo o processo, e a família que começa a sofrer mais, porque recebe queixas da escola, recebe queixas do professor. Então, a gente vai falar um pouco desse processo de ansiedade e também de depressão, que não fazem parte do processo nem da descrição da dislexia, mas que a gente encontra presentes em muitos casos quando a gente faz a avaliação dessas crianças, principalmente dos adolescentes e dos adultos, porque desenvolveram esses processos. Se você for olhar no processo do que é a dislexia, na definição, você vai ver que é um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura, escrita e compreensão de textos, e muitas vezes pode afetar também a forma como ela entende a matemática, não que ela tenha uma descalculia, que é outra coisa, mas ela tem alguma dificuldade na compreensão dos enunciados, por exemplo, porque é leitura escrita. E aí acaba afetando a questão da compreensão do que está sendo pedido naquele enunciado. Então, muitas desses indivíduos trazem uma questão de ansiedade. Eles não conseguem compreender o que está sendo pedido, ou não dá tempo deles realizarem a prova, porque eles têm um processamento mais lento, e aí eles começam a desenvolver questões biológicas mesmo. Então, começa a dar dor de barriga, começa a dar dor de cabeça, eles não querem participar das atividades em aula, eles arrumam sempre alguma dificuldade para poder faltar, sempre estão pedindo para faltar, para não participar. Quando eles são solicitados a lerem em voz alta, isso para eles é um sacrifício. Então, eles começam a desenvolver essas questões de ansiedade. Fala de escola, já começam a tossir, já começam a se coçar, já começam. Aparece um monte de coisa. Muitos chegam a vomitar antes de ir para a escola. Então, são manifestações ansiosas que, se a gente fizer uma identificação precoce, fizer um acompanhamento precoce, fizer orientação à família, fizer orientação à escola, vocês, muitos professores que estão aí nos ouvindo, se vocês tiverem as orientações adequadas sobre o que é dislexia, como lidar com ela, essas crianças vão ficar mais tranquilas e não vão apresentar esses estados ansiosos. E, por outro lado, se isso permanecer, né? Ninguém identifica, ninguém trata, ninguém fala com essas pessoas da forma adequada, ninguém explica o que é que elas têm de fato, ele vai desenvolver uma baixa autoestima, onde ele acredita que ele não é capaz, que ele é burro, que ele não vai dar conta de terminar o ensino médio, que ele não vai dar conta de fazer uma faculdade. Ele muitas vezes deixa de participar de processos seletivos para emprego, tem dificuldade, medo mesmo, de participar de um Enem, de um vestibular. E nada disso seria preciso
se eles tivessem uma avaliação e um acompanhamento adequado. Mas se nada disso acontece, eles vão desenvolvendo estados depressivos de fato, aí como uma doença mesmo. Então, a gente trabalha muito, a nossa palestra vai muito destacar nesse sentido da importância de nós identificarmos, de nós nomearmos essas dificuldades, explicarmos para a família e para a escola o que está acontecendo e encaminharmos para as intervenções adequadas, para que ele não precise ter mais esses anexos, né? Ele já tem a dislexia, ele não precisa ter ansiedade e depressão. E isso ele pode deixar de desenvolver se ele tiver todo esse acompanhamento correto que a gente falou até agora. A palestra também, Inês, vai incluir dicas, né, dicas da Inês, no sentido de ajudar o educador, né, o professor, também os pais, como que nós devemos observar, por exemplo, que aquela criança, de repente, ela merece, ela requer uma atenção especial, no sentido de procurar um especialista, né, procurar um psicólogo, enfim, um psiquiatra, talvez quem seria esse especialista adequado para poder fazer uma avaliação, um diagnóstico mais adequado, né? E também o professor está em sala de aula, ele está vendo alguma coisa, quer dizer, o que ele pode observar? Quais seriam as dicas, então, né, que você daria agora para eles, né, ficarem atentos, mas também você vai ampliar isso na sua palestra. Certo. Então, a professora é uma ótima aliada nossa nesse processo de avaliação das crianças com transtornos de aprendizagem, em especial aqui o nosso assunto, a dislexia. Porque quando a criança apresenta dificuldades em casa, muitas vezes a família vai atribuir essa dificuldade a que ela é muito parecida com o pai, ou ela é muito parecida com a mãe, ou o tio teve as mesmas dificuldades com ela, então eles vão relevando essas dificuldades e não vão dando, de repente, a devida atenção. Porque a dislexia é genética hereditária, então alguém na família vai ter. E aí logo vão identificar que se parece com aquele elemento da família. E aí não vão procurar ajuda porque identificam que seja uma característica pura e simples daquele indivíduo. Agora, já o professor não. Ele é um elemento fundamental, porque ele tem na sala dele 10, 15, 20 crianças, 30 muitas vezes, na mesma faixa etária, né, em idades bem próximas, no máximo tem um ano aí de variação dentro de uma sala de aula, e ele vai observar o desenvolvimento desses indivíduos e vai automaticamente fazer uma comparação. Alguns se saem muito bem, vão muito mais rápidos, aprendem muito mais facilmente e não requerem tanta atenção. Outros estão ali na média, que também não chamam atenção, mas vai haver alguns alunos que vão chamar atenção pelo desempenho não tão rápido, uma dificuldade de compreensão, isso logo lá nas primeiras séries, né? Dificuldade para algumas instruções, dificuldade para fazer rimas, dificuldade para identificar algumas letras, faz trocas, tanto ao ler quanto ao escrever aquela letra. Quais são as letras, principalmente? As letras que têm um som parecido ou que têm a grafia parecida. Grafia parecida, o P, o B, o Q, o G, o D, elas são muito parecidas, essas letras. Então, a criança não faz um processamento adequado. Porque, então, voltando ao principal, o que é dislexia? Não é falta de inteligência, não é falta de ensino, não é a escola que está ensinando errado. Então, por definição, dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde acarreta uma dificuldade de leitura, escrita e compreensão de textos, mas que a criança tem inteligência normal, ela foi exposta ao ensino, então ela passou por um processo de ensino, então por isso que o diagnóstico tem que ser feito depois dessa criança ter passado por 2 anos de processo de alfabetização, isso é importante, para a gente identificar certinho se o que ela está fazendo é um atraso na aprendizagem, é uma dificuldade na aprendizagem ou é um transtorno. Isso é muito importante a gente diferenciar e a professora tem essa habilidade. Então, ela vai começar a perceber que essa criança foge de atividades de leitura, não quer ler em voz alta, não identifica adequadamente as letras. Quando ela escreve, ela faz trocas, ela faz inversões, ela faz, às vezes, espelhamento. Então, tudo isso começa a chamar atenção. Uma dificuldade para compreender e para produzir rimas, uma dificuldade com a literação, que é uma espécie de rima no começo da palavra,
e não no final da palavra. E aí ela tem uma dificuldade para nomear direita e esquerda, ou para identificar direita e esquerda. São vários sintomas que a professora vai percebendo que aquela criança não está acompanhando, está apresentando dificuldade, resistência em qualquer tipo de atividade de leitura. Agora, outro fator que é importante, a gente só está falando de dificuldades aqui, né? Mas quando você pergunta para essa criança e pede para que ela responda oralmente aquela questão, você vai perceber que ela responde muito bem oralmente, que ela tem uma desenvoltura oral muito melhor do que o que ela está apresentando na escrita. Então, isso é outro fator que chama atenção. Você percebe que ela é inteligente, que ela tem ideias interessantes, que ela coloca algumas respostas, algumas soluções interessantes para aquilo que é proposto em sala de aula, e na hora que você vai dar o papel para ela colocar aquilo no papel, não sai. Ou quando sai, é muito sucinto, muito curto, desorganizado, fora de ordem. Então, você fala, mas essa aqui não é a prova dessa menina que eu estou avaliando oralmente. Você percebe essa distinção. Aí, percebendo isso, qual é o primeiro passo? É chamar a família, perguntar se na família tem alguém que tem o diagnóstico de transtornos de aprendizagem, perguntar se ela faz algum tipo de intervenção com fono, com psicopedagogo, algum tipo de intervenção. E aí, se ela tem já o diagnóstico ou não, porque às vezes a família tem o diagnóstico e não informa a escola, e isso é um erro, porque como o professor vai saber lidar com essa criança se ele não souber o que ela tem, né? Então, quando se tem o diagnóstico, tem que se informar a escola, sim. Aí, uma conversa breve com a família, ela vai entender se essa criança está já sendo atendida ou não, se já tem diagnóstico, se não tem, se tem o diagnóstico, ela passa a atuar em sala de aula, com algumas diferenças também no processo de ensino. Se não tem nenhuma avaliação, é indicar que essa criança passe por uma avaliação. Agora, outro fator que não pode ser esquecido, que essa avaliação tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. A dislexia não pode ser feito o diagnóstico dela por um profissional somente, mesmo que médico, o neurologista, o psiquiatra. Ele tem que ter outras informações para concluir isso. Então, precisa de uma avaliação multidisciplinar. Então, quando o professor for indicar, procure uma equipe multidisciplinar que tenha fono, psicopedagoga, neuropsicóloga, onde você também passe por alguns exames neurológico, processamento auditivo, audiometria, processamento visual, porque no processo de avaliação a gente já pegou casos lá que a criança tinha um tumor na região do processamento visual. Aí ela confundia as letras e tudo mais, porque ela tinha um tumor ali, não era uma dislexia, entendeu? A gente já pegou crianças que tinham um alto grau de miopia e não usava óculos, ninguém nunca tinha percebido. Então, ela não enxergava de fato as letras, por isso que ela trocava e confundia. A gente precisa saber se essa criança ouve bem. Nós já pegamos crianças lá que tinham problema auditivo e que necessitava de aparelho auditivo. E ela não usava, então ela não compreendia o que ela ouvia. E aí é lógico que não ia se dar bem em relação à alfabetização. E processamento auditivo também, que é muito comum o indivíduo com dislexia ter alterações de processamento auditivo e processamento visual. Uma questão leva a outra, né? Você falou das várias situações que muitas vezes não é dislexia, mas por causa da dislexia é os chamados achados na medicina, né? Você vai procurar uma coisa e acha outra, né? Aí, há também, ou se soma a isso, duas questões muito sérias, né? O desconhecimento dos pais, né, dos responsáveis, em relação a algumas questões que os filhos podem ter, porque os pais nunca passaram por isso e, às vezes, não ficam sabendo mesmo, Sim. E os educadores, de uma forma geral. E, junto com isso, vem uma segunda questão, talvez seja muito preocupante também, né, Inês? Vocês devem conviver muito com isso, que é a questão do preconceito. Às vezes o pai está vendo que alguma coisa está errada, mas ele não quer falar nada, está ótimo o filho dele, está muito bem, como se ele fizesse vista grossa, né, para a situação. É uma criança que ainda não fala, né, passou da idade, passou do período, e, enfim, tem questões acontecendo com aquela criança que o pai simplesmente ignora.
Até porque, como você disse, muitas questões são hereditárias e genéticas, e isso quer dizer que eu, pai, ou fulano, mãe, né, pode ser culpado. E a questão não é culpa, a questão, né, é outra história e que existe como lidar, existe tratamento, diagnóstico quanto mais cedo faz toda a diferença. Sim. Esse processo, Inês, em relação ao preconceito, em relação aos pais mesmo, de perceberem e saber que é importante fazer. Não é esconder, né? Não é aquela coisa que muitas vezes se escondia os filhos dentro de casa, ninguém tinha acesso, com medo, né, do preconceito e da sociedade. Como lidar com isso, né? Como que vocês orientam em relação aos professores, às escolas, os próprios pais? Como é que funciona isso? Como, né, reverter esses quadros? Porque, infelizmente, ainda é muito comum. Muitas vezes não é nem por preconceito. Eu vejo muito isso quando eu faço a entrevista inicial com os pais. Aí eu sempre pergunto: tem alguém na família que tem sintomas parecidos, que teve dificuldade na escola? Em geral, eles falam: não, eu não tive, não, eu não tive. Aí a gente faz a avaliação, quando chegamos para a conclusão e chamamos os pais para fazer a devolutiva, que a gente chama de entrevista devolutiva, né, para explicar o que a gente identificou, e a gente fecha o diagnóstico: olha, é dislexia, sim. Aí o pai ou a mãe se fala: eu realmente tive muita dificuldade na escola. Então, muitas vezes, eles não querem admitir para o filho que tiver nessa dificuldade, porque eles venceram de um jeito ou de outro, eles venceram na vida. Eles acharam estratégias e recursos e acabaram se desenvolvendo, que é o que acontece. Mas é o que eu estava falando lá no começo. Vai acontecer, ele vai sobreviver, ele não vai morrer por causa da dislexia, mas ele vai angariar questões emocionais. Então, muitas vezes, a gente vê esses pais em sofrimento lá na vida adulta, sem compreensão do que aconteceu com eles. Então, o que você estava falando é muito importante, é bom a gente não ter preconceito, a gente não ficar com medo de admitir que o nosso filho está com dificuldade e que ele precisa de ajuda e que não vai ter cura, porque isso não é uma doença, esse é um transtorno, e só o nome já diz, né? Ele transtorna a vida do indivíduo, né? Ele atrapalha, mas ele não impede o indivíduo de dislexia de ser nada na vida, de fazer nada do que ele queira. Ele pode fazer faculdade, ele pode fazer pós-graduação, pode ser um profissional liberal, se ele precisar, se ele quiser, depende da vocação dele. Então, é o que eu falo para os meus meninos lá quando eu dou devolutiva. Se você quiser fazer, por exemplo, medicina, se você tiver vocação para isso, você vai fazer. Você vai dar um jeito, você vai se armar de estratégias e vai fazer. Agora, se você não tem vocação para aquilo, você não vai dizer que foi por causa da dislexia. Foi porque você não tinha vocação. Porque eu já atendi médicos, já atendi advogados, psicólogos, arquitetos. E se você for buscar aí na mídia, você vai encontrar profissionais de todas as áreas que têm dislexia. Então, pais, se você perceber dificuldade no seu filho, busque ajuda, porque depois da avaliação, e quanto antes, melhor, foi o que você disse, né? Respeitando, lógico, aqueles 2 anos de processo de alfabetização, já é possível fazer o diagnóstico e fechamento. Então, chegado esse momento, a criança não fez a evolução adequada, está com atraso, a escola está identificando, se a criança está começando a entrar em sofrimento, vamos fazer essa avaliação, porque a avaliação não serve somente para eu dizer ele tem isso, aquilo outro, serve para eu orientar qual é a melhor intervenção. Ele precisa de uma fono, ele precisa de uma psicopedagoga, ele precisa de uma neuropsicóloga, ele precisa de uma psicóloga, porque já está apresentando questões emocionais. E também a gente faz não só a orientação à família, mas a gente manda um relatório com orientações à escola. O que ele pode fazer lá dentro da escola que vai ajudar a aprendizagem dele? Então, o que a gente pede? Que ele tenha mais tempo para responder à prova, que a professora leia a prova para ele, que ele faça a prova numa sala separada, porque como ele tem diferenças de processamento, que era esse link que eu estava fazendo, ele tem uma lentificação no processamento de informações visuais e auditivas, ele leva mais tempo para pensar a respeito da resposta. Então, ele pensa a resposta, tá, mas como é que eu escrevo essas palavras que eu pensei? Ele leva outro tempo para isso. E aí ele precisa corrigir, ele precisa dar uma olhadinha se está tudo certo. Então, ele leva mais tempo. Então, não é você dar benefício para o seu aluno, é você dar igualdade de direito.
Então, um exemplo aqui que para nós dois serve também, eu e você. Se por um acaso nós formos fazer uma prova e a professora disser assim, eu não vou dar benefício para ninguém, ninguém vai ter tempo a mais, ninguém vai ter nada. Então, quem está de óculos pode tirar o óculos também. É justo? Não. Eu uso óculos não é para enxergar melhor que você. Eu uso óculos para enxergar igual a você. Então, o tempo a mais na prova para esse aluno vai funcionar do mesmo jeito. Não é para ele poder responder mais, é para ele conseguir responder o mesmo que o outro que não tem dislexia conseguiria responder. Então, são estratégias básicas, são estratégias simples, que não precisa de professor especializado, não precisa de escola especializada. Quem tem dislexia pode estar em qualquer classe, pode estar em qualquer meio. Aliás, todo mundo pode, né? Mas a questão da dislexia não vai atrapalhar o professor. São pequenas estratégias que ele vai adaptando e percebe que isso já ajuda bastante o aluno. E é aí que é interessante os pais entenderem que esse processo de adaptação é fundamental para, na verdade, como você citou o exemplo aí, não é se passar pela, né, não é passar na frente de ninguém ou ser melhor do que ninguém, mas ter a mesma, né, as mesmas condições que todo mundo está tendo para que eu consiga ter um desempenho igual, na pior das hipóteses, ou até melhor não porque eu estou tendo essas condições, mas melhor porque o meu desempenho enquanto meu estudo e minha dedicação me faz ser melhor enquanto estudante. E aí os pais, entendendo isso, eles vão perceber o quão importante é levar os filhos para um diagnóstico adequado. E dessa forma, né, a gente vai lidando aí com questões de vamos disseminar informação, pais, né, pais e responsáveis que estão aí ouvindo o podcast, que estão aí assistindo aí no canal do YouTube, fundamental os pais entenderem, fundamental conhecimento, perceber que, tá vendo alguma coisa? Não vou contar para ninguém, não vou falar nada, porque as pessoas vão ficar sabendo como é que eu vou, né, vão começar. É a história do julgamento que vem lá da adolescência, né, quando as pessoas... Só que entendam o seguinte, lidar com dislexia é uma coisa, daí a pouco você vai ter ansiedade, daí a pouco você vai ter depressão, e aí é o que você poderia resolver com adaptações, com dicas, com um acompanhamento, com todo um apoio psicológico, você vai ter que entrar, às vezes, numa medicação, você vai ter que somar vários profissionais para cuidar dessa criança, desse estudante, o que vai ser muito mais complicado, né? Quais seriam, Inês, para a gente, nessa nossa reta final de bate-papo, os seus alertas em relação a essas questões? Porque, afinal de contas, né, são anos de experiência aí convivendo com educadores, convivendo com pais. O que você alertaria diante de tudo aquilo que você já viveu aí? Então, eu tenho 22 anos só de ABD, de Associação Brasileira de Dislexia, mas a minha experiência com a dislexia vai mais longe. Eu sou casada com uma pessoa que tem dislexia, né? Meu marido tem dislexia, meu filho mais velho tem dislexia, e o meu neto, agora com 9 anos, vai passar pelo processo de avaliação, porque ele fez uma primeira avaliação, ficou como criança de risco, porque ainda não tinha passado por aqueles 2 anos, né, que eu expliquei, ficou como criança de risco, porque tinha pai e avô, né, com transtorno, então era muito provável. No final desse ano, ele deve passar por uma avaliação final. Então, a primeira orientação que eu faria aos pais é não terem vergonha de assumirem suas próprias dificuldades, para começar. Porque essa criança, quando você fala, não, filho, eu também tive essas dificuldades. E olha, eu consegui fazer faculdade, olha, eu tenho um emprego, olha, sabe, mostrar para ele que é possível ir à frente, mesmo tendo um transtorno de aprendizagem, não é? Então, não esconder, não sentir vergonha, não ficar com medo do que a família vai falar, porque lá tem outras pessoas também dentro da família que provavelmente tiveram as dificuldades parecidas. Então, a partir do momento que você vai, faz uma avaliação, tem uma identificação, o que eles relatam para nós, tanto as crianças quanto os pais, é que se tira um peso das costas. Agora tem nome, agora está aqui do meu lado, é meu amigo. Ele está aqui do meu lado, eu sei o que é. Então, não é uma desculpa, não é um rótulo, como muitos professores gostam de falar, a gente vai colocar rótulo.
Não é isso, porque como eu já citei até uma questão da dor de cabeça, né? Eu tenho dor de cabeça, mas eu preciso saber por que que eu tenho essa dor de cabeça. Eu tenho uma dificuldade de leitura escrita, mas por que que eu tenho essa dificuldade? É porque eu tenho um déficit de atenção? É porque eu tenho uma questão de deficiência intelectual? Eu tenho uma dislexia? Porque cada um desses casos eu vou ter que tratar de uma forma diferente. No caso do TDAH, eu dou medicação. No caso da dislexia, não tem medicação, é intervenção, que é para treinar o cérebro para trabalhar melhor aquela região que coordena a questão da leitura escrita. E através de intervenção com fono, com psicopedagoga, tudo isso acaba ficando mais fácil para o aluno. E até para o professor, porque se ele está sendo acompanhado, ele vai se desenvolver melhor em sala de aula e fica mais fácil para o professor. Então, pais, não se neguem, não tenham medo de fazer uma avaliação, não tenham medo de falar que o seu filho tem esse ou aquele transtorno, não deixem de comunicar à escola, que muitos pais também ficam com receio de comunicar à escola. E professores, tenham paciência e deem tempo para essas crianças. A base de tudo para melhorar o desempenho da dislexia é você dar tempo. Tempo para eles processarem, tempo para eles responderem, tempo para eles pensarem na resposta, e aí as coisas fluem muito melhor e eles mostram o potencial cognitivo deles como um todo. Porque a gente vê que muita criança apresenta até um potencial cognitivo muito bom e não consegue mostrar isso. A professora chega a insinuar que essa criança tem uma deficiência intelectual, porque ela não consegue apresentar, mas porque não está sendo pedido da forma como ela consegue expressar. Então, se você tiver liberdade para falar sobre as dificuldades, tiver interesse em entender as dificuldades do seu filho, tiver interesse em entender e corresponder àquilo que é necessário para o ensino e para a avaliação, você vai ver que o desenvolvimento deles acompanha o resto da classe e fica tudo mais fácil. Mas não deixem de assistir as palestras lá do Brain Connection, porque lá a gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre isso que a gente conversou aqui. A inscrição é fundamental para você que está aí do outro lado, então entenda o seguinte: brainconnection.com.br, pela internet, você faz sua inscrição, tanto para o Brain Connection presencial lá em Recife, para o Brain estendido no dia 10, inclusive para acompanhar a palestra com a Inês, né, vai ser uma das palestrantes, dos mais de 50 fantásticos, incríveis que a gente tem do Brasil e da Europa nessa programação. E entenda que a ignorância nessa hora é o pior componente adverso que a gente pode enfrentar. Vocês que são pais, responsáveis, professores, educadores, o medo, né, faz com que a gente atrase, né, uma melhora, um futuro, atrase uma situação muito melhor para o seu filho, dentro das questões cognitivas, no aprendizado dele. Por quê? Se você fica retardando ou negando a entender o que ele tem, ou levar para um diagnóstico, o tratamento demora. Se o tratamento demora, a intervenção, se for o caso, só de intervenção, demora. Aquilo que demora vai piorando. Né? Se é um outro tipo de transtorno, como a Inês citou, o TDAH, né? Às vezes pode ter autismo. Nem sempre o autismo é uma criança que fica ali, como as pessoas ficam só imaginando como um mito, sozinha, faz tudo sozinha. Não, tem autismo com graus diferenciados. E às vezes a pessoa tem um grau leve que traz para ela vários desconfortos, mas ninguém identifica. Os profissionais, né, nessa equipe multi que a Inês citou, vão ajudar a fazer todo esse diagnóstico. Tomar medicação não é o problema. A saúde mental, qualquer tipo de doença da saúde mental, não existe aquele mito do passado, né, dos manicômios. A gente precisa começar a desvincular essas coisas, né, acabar com isso e entender que é como se você tivesse gripe, uma outra doença, que você precisa o quê? Tomar medicamento, pode ser um antibiótico, pode ser um ansiolítico, enfim, pode ser um outro medicamento para o TDAH. Por quê? Porque há umas questões que precisam ser adequadas na sua mente, no seu cérebro. Então, assim, não tenham medo, não tenham receios. Nessa hora, vamos combater a ignorância, vamos entender o conhecimento, vamos nas palestras, vai ter o Brain Kids com oficinas na prática, para que você que vai participar possa
praticar sob supervisão. Mesmo você que não vai participar, também pode ir com a sua família, com seus filhos. Quem está lá em Recife também, presencialmente, vai poder fazer essa prática dentro das oficinas da programação do Break Kids, que vai ter 2 dias, né? O dia 30 e o dia 31, que vai ser super interessante para vocês. Fica o nosso convite, não só para você participar do evento do Brain Connection, mas para vencer também, né, o processo da desinformação. Vamos mudar isso, né? A informação ajuda, ela rompe barreiras, e se a gente conhece, olha o caso, por exemplo, da própria Inês, com o marido, com o filho. Muitas vezes, você já parou para pensar que você pode estar casado com a pessoa, namorando uma pessoa, que você acha que ela tem um defeito. Não é um defeito. Às vezes é uma espécie de transtorno que ninguém nunca soube, nem a própria pessoa. E aí o que acontece? Quando você tem o diagnóstico, você entende e aprende a lidar com aquela pessoa. Aquilo deixa de ser um problema na vida. E olha como é que a sua vida vai ser muito melhor. Então, pensa no seu filho tendo uma vida melhor, você com quem você escolher para a sua vida, e por aí vai. O convite é, né? Vamos melhorar de vida, vamos crescer como pessoas, e se a gente pode viver bem, por que não fazê-lo?